Fala, rapaziada, estamos aqui dando início a mais um episódio. Hoje tivemos a presença dessa família tradicional do estado de Minas Gerais, que está há 4 gerações trazendo frutos para o galo Mura brasileiro. Refúgio Combatente. Valeu, Pedro, né? Obrigado a todos, né? Primeiramente, é um prazer, Pedro, né? Você está abrindo as portas para a gente ter um momento da gente poder falar um pouquinho sobre o nosso esporte, falar um pouquinho sobre a nossa paixão, né? Nós viemos de uma família que está na herança o gosto, a cultura do galo. E nós, mais do que uma obrigação, manter essa cultura e levar, né, as boas práticas, o bom manejo, né, para todas as pessoas, para todos os amantes e apaixonados pela ave mura. Né? Eu sou o Afonso, sou o Juninho, né, sou aqui da Cocheira Refúgio da Serra. Vou deixar aqui, né, meu irmão e meu pai se apresentar para a gente poder fazer um bate-papo legal, falar da nossa paixão, falar daquilo que a gente mais gosta, que é a ave mura. Um prazer muito grande, né, participar desse, vamos falar assim, podcast aí com vocês. Uma honra muito grande poder compartilhar um pouco da nossa vez e que, de fato, espero algumas curiosidades desvendar aí um pouco do nosso criatório, né? Meu nome é Frederico, né? Todo mundo me conhece aí como Fred, tá? Um bom dia, boa tarde ou boa noite aí para todo mundo. Eu sou o Celso Page, pai do Juninho e do Fred, e mexo com os galos Moura aí há muitos anos. Sou criador bem antigo, já tem mais de 70 anos. Estamos aí, firme. Muito obrigado e uma boa tarde para vocês. Eu queria... Isso é um pouquinho dos primeiros aí, né? Mostrando a nossa arte aí no galismo. Eu queria saber que no bate-papo anterior a gente conversou, você disse que a sua família está há 4 gerações no galo Mura. Queria que vocês comentassem um pouco disso, de como começou, o início de tudo, né? Ô Pedro, na verdade, né, nossa história começou com meu bisavô, gostava dos animais, né? Apresentou para o meu avô, casou com a filha dele. E meu avô sempre foi muito apaixonado por todo tipo de, vamos dizer assim, duelo entre animais. Então, meu avô estimulou, né, os filhos dele a gostar. Meu avô, ele ajudou na criação, né, do lugar das nossas arenas aqui na nossa cidade. E aí criou a paixão, né, tendo meu pai e meus tios que gostavam. E aí essa paixão veio, né, de família. Então, eu gosto de brincar que, desde muito novo, a gente era cobrado, né, pelos nossos... Eu e meu irmão, a gente era cobrado por nossos tios, avós, pelas pessoas ali da nossa família ali, para ir aí, como é que tá o galinho tal, como é que tá o animal, vamos lá apresentar, que dia que vai ter. Então, isso aí, mais ou menos, vem com uma coisa natural na nossa vida. E aí, nós já estamos aí, né, hoje eu e meu irmão um pouco mais à frente dos animais. Já são mais de 70 anos, né, de criação e seleção das aves Mura. Mais ou menos essa é um pouco da nossa história aí. Quando que vocês souberam que teria êxito no esporte? Ô Pedro, eu acredito, na verdade, que muito novo eu tive o privilégio também de ter o meu padrinho de batismo também, que gostava dos animais. Ele e meu pai, por mais de 20 anos... presidiram e foram presidente e vice-presidente, né, da nossa arena. E isso proporcionou que a gente tivesse um contato muito rápido e muito cedo com os animais. E aí, mais ou menos, tanto eu quanto o meu irmão, com mais ou menos aí 12, 13 anos de idade, a gente já estava a organizar os eventos, a gente já tinha lá as listas, o que fazer. Então, desde muito novo, a gente já acompanhava qual era a necessidade, e a gente sabia o que tinha necessidade assim, de fazer os nossos eventos. Nessa mesma idade, né, a gente acompanhava alguns grandes criadores aqui,
A gente tinha aqui na época, o Leôncio era um grande tratador que a gente tinha na nossa região, tratava o senhor Narciso, uma pessoa que era referência na nossa região. Eu cresci escutando esses nomes. Então, toda vez que acontecia um evento, ou que essas pessoas estavam próximas, eu ficava ali com as pessoas falando, né? Meu pai, meu padrinho, oh, vamos lá, vai acompanhar ele, vamos ver como é que funciona. E a partir dessa idade já ali, nós já começamos a acompanhar os eventos. E aí eu tinha essa autonomia, né? Tanto do meu pai, do meu pai, da família, para a gente já poder achar o adversário, já condicionar os nossos animais a poder se apresentar. Então, desde lá, a gente vê resultados que as pessoas confiavam na gente, a gente já imaginava assim, que aquilo ia ser um pouco do nosso futuro. Gostava, dedicava, e o resultado também ia mostrando para a gente que a gente na sequência aí, nessa paixão nossa aí. Então, acho que desde muito cedo, né, a nossa dedicação e a nossa vivência mostrou que a gente podia algo mais ali no galismo. Show de bola. E qual foi o melhor coliseu que vocês frequentaram? Ó, eu e meu irmão já andamos aí em alguns lugares aí, né? Temos uma paixão muito grande e a gente gosta de brincar, e eu gosto de falar com todo mundo, Pedro, que nossa maior conquista, nossa maior força aqui dentro, eu acho que é a nossa união. Eu acho que a união, ela faz a diferença no nosso criatório, né? O respeitar as opiniões, a dedicação, cada um tem um pouquinho ali da sua função e sabe o que acontece. Isso é muito importante para que lá na frente a gente possa colher os nossos frutos, né? E aí a gente querendo ver animais diferentes, o que acontecia, as pessoas contavam para a gente que outros países tinham cultura, e aí a gente tentou conhecer um pouquinho mais. Eu acho que, vou falar um pouquinho aqui, quero que meu irmão também fale um pouquinho, né? O maior coliseu que nós conhecemos, que mais chamou a atenção, foi a viagem que nós fizemos à República Dominicana. Coliseu de Santo Domingo. Coliseu de Santo Domingo. A gente teve a oportunidade, né, de conhecer o Coliseu, de receber uma homenagem, né, lá do presidente do Coliseu. E para a gente achou aquilo muito organizado, uma forma um pouco diferente. E aqui no Brasil, a gente nunca pode deixar de citar, né? Eu nunca fui na primeira viagem ao Clube 5 Estrelas, ao Clube Privé. Esse, para mim, é o que mais eu tive oportunidade, muito novo, né? Então, o que eu tive mais, que mais me chamou atenção. Quer citar algum? Não. Chamaria atenção realmente para esse Coliseu de Santo Domingo, sem dúvida. A grandeza, né, do Coliseu, a organização nos chamou muita atenção. Todos os animais passando desde um exame de antidoping até de apresentações de muita igualdade, o número de apresentações, número de vitórias. É muito interessante a organização do Coliseu. E, sem dúvida alguma, foi o que mais nos chamou a atenção. E contando um pouco da nossa história para o presidente, ele nos deu a oportunidade de fazer uma homenagem. Na época, a gente tinha entrevista para a TV local, né? Ela participa dos eventos, né? Ele deu para a gente, são 2 medalhas, uma delas está até aqui do nosso lado, né? E foi muito, muito interessante, né? Realmente um clube diferenciado a nível de estrutura e, obviamente, pelo nível dos animais, enfim, do nível das apostas, por tudo, né? Uma grandeza muito grande. Eu nunca tinha vivenciado e imaginado que isso existia. Essa é a grande verdade. É muito bonito lá mesmo. O Coliseu é fenômeno. E esse aspecto de ter familiar, né? Vocês ter a mesma paixão pelo Galo Moura. Vocês acham que os laços unem um pouco mais? Ou... Ô Pedro, na verdade, a gente acha, não, a gente tem certeza. Nossa maior fonte de união, nossa melhor maneira que nós somos mais unidos aqui é no nosso dia com nossas aves, né? Indiferente de qualquer coisa, o nosso bate-papo em casa, o nosso jantar familiar, nosso café da manhã, tudo tem um galinho. Se eu não receber uma ligação de manhã do meu pai falando,
Tá, o galinho pegou briga lá e tá bom demais. Ah, ó, gostei da performance. Se não tiver isso aí no nosso dia a dia, isso nem acontece. Então, sem sombra de dúvida, o galismo tem esse papel importante na nossa vida, vamos dizer assim, né? Eu acredito que hoje a nossa imagem está muito denegrida, né? Então é muito bom ver exemplos assim, né? A família se unindo em prol do Galo Moura, né? A raiz da família, né? Sem dúvida, é nesses momentos que a gente mais tem união, a gente tem mais diálogo, né? A gente está mais junto, né? Sempre é um motivo a mais e muito especial e que realmente nos une cada vez mais, sem dúvida alguma, é o Criatório. É onde a gente se encontra, né? Bate-papo, enfim. Ele é, de fato, a porta para as coisas acontecer, né? A gente não tem ideia do que significa isso na nossa família. Bom demais. E para vocês, qual foi o adversário mais casca-grossa que você já pode ter enfrentado, não enfrentado, só de acompanhar a roda? Para nós, assim, eu queria citar assim, dois companheiros que aí que chama atenção, né, por tudo que vem fazendo, assim, né? A gente acha a cocheira do Nelson, o Fernando, né, e o Teia lá, sensacionais, grandes adversários, né? Que a gente teve a oportunidade de fazer alguns desafios e, não de dúvida, um dos maiores adversários, né? Então a gente vai citar aí o Nelson, outro também, né? O Juninho lá de Itaperuna, grande parceiro, duro. A gente também teve a oportunidade, né, de poder enfrentar ele, né? E pegou, né, fora da nossa zona de conforto, que não era aqui na nossa região, e nós ficamos muito satisfeitos, né? Para nós foi uma honra poder ter o desafio contra essas pessoas aí. Para a gente foi muito gratificante. E o galo que mais marcaram vocês? Eu acho que cada um vai ter uma opinião diferente, né? Isso. Dá uma opinião que tem várias maneiras de chamar atenção, né, Pedro? Eu, para mim, cara, queria chamar a atenção de um galinha. A gente gosta de brincar que vários cocheira, ela também, nós temos animais aqui também que já estão, já, na verdade, aí na quarta geração, né, de tal reprodutor, né? Então, um galo com a gente, um galo chamado abacaxi. É um galo que levou esse nome porque, né, chegou na arena, nós muito forte e uma pessoa que, o resto da vida nossa, criou uma certa amizade com a gente. E ele falou com a gente, vou com um abacaxi, que o dia hoje seu vai ser difícil, vai ser amargo. Entregou um abacaxi cedo pra gente. E por ironia do destino, mal ele sabia, né, que ao final do evento, nós é que tivemos que descascar o abacaxi e servir para ele os pedacinhos, porque para ele o dia não foi bom. Então esse galo chamou a nossa atenção, né? Era um galo por ter característica, a gente acredita, de ser reprodutor, de buscar uma genética fora para poder chegar àquele animal. Então, para mim, assim, sem sombra de dúvida, o abacaxi é um dos animais, para mim, que mais chamaram atenção para nós aqui na cocheira, e animal de criança. Então, a gente tem um prazer muito grande em ver esse né, competindo, e até hoje deixou uma história aqui na cocheira com filhos, filhas, né, e faz um papel fundamental aqui na nossa cocheira. E animal aí que te chamou a atenção aí? Foi legal. Eu já tive galo prata bem e me deixou saudade, porque eram os animais diferenciados, muito bons, brigando bem, eram uns galos super fortes. Então, esse aí que me deixou saudade. Só um minuto, vou cortar aqui, eu vou pedir meu pai para contar uma historiazinha. É de um galinho que ele tinha aqui quando ele era menino, que o rapaz comprou ele. Conta um pouquinho da história que você chegou lá em Valadares e viu ele lá. Como é que Esse galo meu, que Juninho lembrou, ele chamava alfaiate, era um galo da cor de João de Barro,
espora natural, que era um fenômeno, batia e agarrava até as esporas, deixou saudável também. Esse extra, muito bom. Depois eu vim para um parceiro lá de Valadares, ganhou diversas brigas comigo e com o parceiro, então deixou também muita saudade aí. Em relação aos animais, é difícil a gente escolher, né? Eu acho que talvez na qualidade, um animal que nós temos que chama craque, é o que mais chama dúvida, mais chama. Acho que sem dúvida é o animal mais completo aqui da cocheira, né? A todos os aspectos. Eu chamaria atenção para o dinossauro, que foi um animal que teve um histórico impecável na cocheira, né? E dos 36 filhos que a gente selecionou, tivemos 34 vitórias e 2 empates, né? Esse foi o retrospecto dele. Então, assim, na época, passo, mas o número que ele fez, muita atenção, né? 36 filhos, 32 vitórias, não é para qualquer animal. Não é. E quais são as características que vocês buscam em um galo? Ó, Pedro, eu vou falar até um pouquinho assim, né, que a gente conversa dia a dia, e eu acho que isso aí é um pouco individual, sabe? Cada pessoa tem uma característica que mais acha importante, né? Então eu vou do seguinte quesito aqui na nossa cocheira, é o seguinte: a espora, ela é soberana. Ela não muda, não importa o modo, o estilo, o método de combate. A espora, ela sempre vai prevalecer. Então é uma coisa que a gente não abre mão, né? Nossos animais, nossos reprodutores, eles têm que ser eficientes com ela, porque senão não faz sentido algum a gente poder ter essa criação, né? E outra coisa, nós gostamos de animais um pouco mais modernos, animais que têm velocidade, né? Com boa força, e animais velozes. Hoje nós não queremos mais aqueles animais que hoje em dia todo mundo está buscando, aquela coisa muito, vamos dizer, atracado, montado. Na minha opinião, isso está conduzindo muito para o empate, para aquela coisa toda. Então nós queremos animais mais modernos. Ele vai dizer assim, né? Animais aí, né, no pé do pescoço, vamos dizer, com características que a gente acredita que vai unir a modernidade, a defesa do galo de hoje, mas com a qualidade, com a velocidade do animal moderno. Então, assim, a gente não abre mão. A velocidade, a boca boa, né? E a espora, ela é soberana. Sem ela, Pedro, nada funciona, né? A gente perde até um pouco, querendo ou não, a emoção do nosso esporte, né? Então, ela tem que ser afiada, vamos dizer assim. Atrelado a realmente uma boa estrutura, né, dos animais. Uma fibra, uma estrutura corporal compatível para aguentar, né, toda, vamos falar assim, o decorrer desses duelos aí. Eu vou pedir para vocês citarem pelo menos 3 tratadores. Ó, Pedro, sem sombra de dúvida, né? Eu tive a oportunidade, né, vamos dizer assim, mais uma vez, né, por isso que eu falo que a gente tem um legado muito grande, nós da Cocheira Refúgio da Serra, de mostrar um pouco mais a nossa prática, mostrar o nosso esporte, né, porque eu fui muito privilegiado com relação a isso. Eu pude acompanhar inúmeros grandes tratadores aí na minha infância, e um deles, inclusive, foi até o seu pai, o senhor Eudes, uma pessoa que me chamou muita atenção, eu ainda muito criança, né, quando a gente chegava nos locais de evento, eu não ficava ali acompanhando o que acontecia, a prosa, a conversa da beirada do tambor. Eu já ficava lá do lado dos aparelhadores, dos animais chegando. Eu sempre tive essa característica e até hoje eu carrego essa característica. Então eu via seu pai descendo com 15, 17 animais. Outro dia mesmo eu estava contando isso na cocheira. Isso me chamou muita atenção, porque não era a realidade nossa aqui. Aqui no interior, a gente separava um ou outro animal ali que se destacava para a gente chegar, né, nos grandes centros para a gente poder fazer a apresentação. E aí já via lá, né, seu pai tá, com vários e vários animais lá. E um grande tratador, né, que é o Zezinho Minardi. Então, assim, para a gente já foi grandes referências. E a gente teve aqui no passado também, né? Então eu queria citar, assim, eu queria citar assim 3 pessoas que me marcaram muito no passado, né? Uma
faz parte da nossa história, até hoje no galismo, né? Que é o mestre Mabasso. Esse até hoje, a gente tem o prazer de conviver com ele anos e anos. Tivemos em Salvador com ele há 2 anos atrás, nós acompanhando ele, né? Claro, né? Na viagem. Então, o senhor Mabasso, o Tupete e o Amaro, para mim, são 3 grandes tratadores de antigamente. Eu não posso deixar de citar também, Pedro, né? Porque essa é a minha convivência. Eu muitas vezes largo meu emprego, meu dia a dia, para a gente estar podendo cuidar dos animais. Então, nós temos muito contato com os tratadores também, né? Então, eu falo assim, que numa geração, vamos dizer assim, meia idade, comigo, né? Eu queria citar o Adilson, né? Tratador aqui de Minas, que a gente tem uma ação muito grande, né? O Tatá, de trabalho, nós gostamos muito dele, por onde a gente vai, a gente vê grandes apresentações, né? E do Adilson, e do Adriano, 1600, também, né? Vimos animais voando muito bem, fazendo grandes apresentações, com muita atenção. Então, assim, eu já fui egoísta, né, Pedro? Já citei muito mais de 3 grandes tratadores aí. Então, eu vou deixar ali, né, tanto meu irmão e meu pai falar só 3, que seria até injustiça, né? Hoje a gente tem grandes nomes aí que marcam no nosso galismo. Outro lembrando aqui, Marcos Peguim, que é uma humildade fora do normal. Tive o prazer de conversar com ele, né? E de um conhecimento gigantesco e de uma humildade fora do normal. Então, pessoas que se destacaram no meio megalístico, né? Vamos dizer assim. Já citou todos aí que realmente fizeram justa a lembrança, vamos dizer assim. Roubei a oportunidade de todo mundo aí, mas na minha infância eu tive muito prazer, para mim, esse contato com essas coisas. Podia citar vários outros, né? E tem aí o Renato Tupete, que chamou a atenção da gente demais, né? No Brasil todo. Então, como não citar, né? Esses tantos e tantos outros que a gente tem no nosso país afora, que ainda vai ficar de fora dessa geração atual. Serginho, né? Da região aqui de Belo Horizonte. São grandes tratadores, que a gente vê os pais voando com muita qualidade. Então, assim, vou parar por aqui, senão vou citar aí 20. E eu acompanhei o trabalho que vocês fazem no Instagram. Um trabalho muito bem feito, por sinal. Queria saber, porque você me contou que tem essa relação muito próxima dentro da cocheira com os galos, você tem a sua profissão fora e ainda consegue manter uma página com mais de 20 mil seguidores e sempre com conteúdo inovador. Queria saber mais, que você comentasse um pouco sobre isso. Na verdade, Pedro, né, desde já, realmente, eu sou um cara apaixonado mesmo com o galo, né? Uma herança herdada, né, e deixada pelo meu pai, pela minha família, né? E fez com que a gente tomasse mesmo gosto pela coisa, sabe? E o Instagram, ele começou nada mais como uma maneira que a gente tem que mostrar, cara, o bom manejo, as boas práticas, a lida do dia a dia. Nosso intuito nunca foi comercial, tanto é que várias pessoas que ao longo dos dias que entram em contato, que tentam conversar um pouquinho com a gente, né? Grande parte delas querem adquirir aves e comprar animais, mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é divulgar a boa prática, o bom manejo, mostrar o nosso lado do esporte, né, que vem sofrendo com muita discriminação, né, e com algumas coisas que vem acontecendo no dia a dia que nem cabe ao caso falar. Eu queria mostrar um outro lado do galismo, né? É o lado da paixão, é o lado da nossa cultura, é o lado familiar, é o lado que a gente tem que unir, lutar, dedicar para acontecer, vamos dizer assim. Então, o Instagram nada mais veio do que mais uma ferramenta da gente poder mostrar a boa prática, né? Essa que é a verdade, Pedro. Agora
é uma pergunta polêmica, viu? Queria saber de vocês qual é a opinião de vocês sobre o cenário atual do garismo no Brasil. Pode. Eu, mais uma vez, estou roubando aqui a palavra de cada um, né? Vamos dizer assim, mas eu acredito que o nosso dia a dia, Pedro, uma das coisas que eu coloco aqui, a gente conversa no nosso dia a dia. Aqui não tem nada diferente, porque a gente conversa muito dia a dia disso, né? E para mim é até um pouco complicado, Pedro, eu falar sobre isso, sabe? Porque eu vim de uma fase, de uma época, na verdade, que galo de briga, para você entrar no estabelecimento, no lugar, você tinha que estar bem trajado, uma postura correta, não era lugar de palavrões, não era lugar de coisas que a gente vê o dia a dia. Então eu vim de uma época completamente diferente do que está acontecendo hoje, né? Então eu acho assim, o galismo ele precisa de unir mais. O galista hoje ele está passando aí para o lado da mídia, né? O galista, entre aspas, ele quer fazer uma maneira de lucrar e de ter, vamos colocar assim, uma fonte de renda para os. E eu via que no passado era mais amor. Nós temos isso. O nosso objetivo com os animais é o bem-estar, é a gente poder contar essa história, é a gente poder conhecer, fazer novas amizades através de boas apresentações, né? Então, o nosso objetivo é muito diferente de hoje em dia. Devagarzinho, antigamente, para você adquirir uma genética, você tinha que fazer uma amizade, você tinha que ter confiança, a pessoa tinha que entender que você queria realmente criar, seguir aquilo que o galismo pedia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, simplesmente é marketing. Todo mundo quer te beliscar um pouquinho ali, vende de qualquer maneira, a qualquer preço, e isso nós vamos pagar um preço muito caro ali no futuro, eu acredito, né? Então, assim, para a gente é super importante a gente manter o que a gente acha da nossa essência. O galo de briga é feito para a gente poder fazer boas amizades, unir nossa família, e que os adversários conheçam a gente, né, através do tambor. Nada diferente disso, Pedro. E agora não vale só o Juninho falar, porque isso aqui, cada um deve ter um. Ó, eu quero que vocês me contem ou uma história engraçada ou um momento de êxito. O Juninho não pode ser unânime agora, tem que ter 3. O momento de êxito, eu acho que sem dúvida foi e excedeu as barreiras, vamos dizer. A partir do momento que a gente acreditou no nosso potencial para viajar, para andar mais, para dar desafios maiores, acho que esse, sem dúvida alguma, acho que o maior momento de êxito. Escutava isso de muita gente, era muito engraçado isso. E você vão para tal lugar, porque aí oportunidade escassa, né? Trabalho, por essa coisa que a gente, né, tem, na verdade. E óbvio que a gente vislumbrava como coisas, né, fora da nossa realidade, né? E foram muito bons, então, vamos falar assim, campeonatos que a gente participou. Acho que citaria aí, acho que os 3, né? E os outros tivemos o maior número de vitórias em relação a número de combates, né? Então, foi o maior êxito são realmente os resultados, acho que eles falam por si. Uai, Pedro, o êxtase maiorzinho que eu acho é a gente ter os parceiros duros, né? E ter linha muito boa. Esse aí foi um êxito para a nossa cocheira, né? Ótimo. Na verdade, Pedro, eu vou falar só um pouquinho só, viu? Mas, na verdade, o que acontece? Histórias, né, desde a infância nossa, poder ter oportunidade de poder aproveitar um evento em Governador Valadares,
em Belo Horizonte, grandes referências para nós aqui na nossa região. E o que meu irmão quis falar é o seguinte: a gente precisava de testar até a gente mesmo. Mas e aí? Até onde? Foi lá, mas ganhou lá, mas e aí? Mas e aí? Como é que vai? Não vai para tal lugar? Então, de uns anos para cá, a gente resolveu, né? A gente pode falar, a ativar o modo grande desafios. Entender esses nossos animais condicionados da nossa maneira, com todo o nosso cuidado e dedicação, eles podiam fazer bonito em qualquer lugar, né? E a gente já viu que a gente colocar nossos animais para ter alto rendimento, fazer uma boa performance, né? Então, isso fez com que a gente desse mais vontade na gente de e o nosso objetivo é que a gente possa andar unido, focado e que, igual eu brinquei um pouco antes, que os nossos adversários é que vai sentir a nossa presença. Muito bom. E pegando gancho nisso, qual conselho vocês dão para quem está começando? Sem dúvida alguma, o carinho com os animais, né? Eu acho que todos os dias acho que a gente se depara com essa pergunta, né? Qual que é o segredo? Né? É comprar um nome, é isso, é ter aquilo. E, na verdade, a gente percebe que acho que o maior resultado em cima de um criatório, sem dúvida alguma, é o capricho, o carinho com todos os animais, né? Né? Isso é que faz a grande diferença. É uma pena a mais que o animal tem que dá uma automaticamente ele vai te dar resultado. Isso não importa o tamanho, o luxo, né, do criatório, etc. Mas, sem dúvida alguma, quando você vivencia e conversa com alguém que realmente está na área e que vivencia isso, ele sabe que o que faz diferença é o capricho com os animais. Uma outra coisa muito importante também, Pedro, a gente deve procurar pessoas sérias, pessoas que amam o nosso galo. Hoje em dia, a mídia ela proporciona os animais com 20, 30 nomes diferentes. E você sabe que na genética não é assim. O animal que ele é cruzado uma vez, ele tem 50% de um sangue. Cruzado duas, é 25%, e aí vai. Então, a gente vê que as pessoas hoje, muitas vezes, elas são enganadas. Elas simplesmente não testam, elas ficam cegas, né? Só porque tem um nome diferente. Então, a gente não fica ligado muito a nomes. A gente gosta de bons indivíduos. Então, é o conselho que eu dou para todas as pessoas. Procure pessoas sérias, pessoas que amam o galo, né? E não só pelo dinheiro. Pelo dinheiro, 99% das pessoas desistem do nosso esporte nos primeiros anos. Se não tiver paixão pelo animal, não adianta criar. Quem tem paixão pelo animal pode criar. Quem não tem, é apenas um tempo que ele fica no nosso esporte. Verdade. E, por último, mas não menos importante, quero primeiramente agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pelo bate-papo. Mas, por fim, eu quero saber qual o significado do Galo Moura para vocês. Galo Moura, Pedro, na verdade, significa tudo para nós. A gente vem falar aqui desde o nosso início, quando você veio conversar um pouquinho da gente, e falar em família, né? Isso aí já é grandioso bastante para a gente. Ter a nossa por causa do Galo faz com que o esporte ele se torne maior ainda, né? Eu largo a minha família dia a dia, né? Minha esposa ajudando aí nos bastidores aí, meu irmão a mesma coisa com o trabalho dele, meu pai pagar um pouquinho do trabalho dele para dia a dia a gente está dedicando aqui. Eu acho que essa união fortalece muito. Então o galo para gente é tudo. Ele, na verdade, a minha família, todo mundo participa de forma direta ou indiretamente para ajudar a gente no galismo aqui. Minha mãe, meus filhos, né, meu pai, irmão e familiares, né? Todo mundo faz parte. Então, família é tudo. Esse nome de família é esse nome de tudo para a gente. A nossa grande paixão mesmo.
eu queria agradecer a presença de vocês, foi muito bom bater esse papo, e em breve bater esse papo pessoalmente, né? Que pessoalmente a gente fica menos nervoso, a conversa flui mais. Isso mesmo, para a gente, Pedro. Um prazer muito grande, uma honra poder falar um pouquinho aí com você. Parabéns pelo seu trabalho com os animais, parabéns pelo seu trabalho de mostrar o Galito de uma forma diferente para as pessoas. Obrigado, né, pela oportunidade que você trouxe para o nosso criatório. Espero, sim, em breve, a gente poder encontrar para a gente poder bater um papo. Aqui a gente fica um pouco atrás das câmeras, não é fácil para a gente, não. Mas, principalmente, né, e falando da nossa paixão, tanto nós quanto você também, como vamos dizer assim. Então, facilita muito a gente poder bater um papo daquilo que a gente gosta. Verdade. Não é logo, mas é até breve, né, Pedro? É isso aí. Muito obrigado, um abraço para vocês. Ô Pedro, muito obrigado, um abração, fique com Deus, tudo de bom para você aí. Vou colocar o Instagram de vocês aqui no final, nos créditos finais. Isso aí, valeu demais, um abraço. Obrigado.